Simplesmente Maria, orgulhosamente mulher, conversa hoje com a nossa amiga Sandra Cunha Leite. Ela é professora, orientadora educacional e também contadora de história, entre outras coisas, né, Sandra? Com certeza. Tudo bem? Várias, tudo bem. Tudo Prazer junto estar e aqui. misturado, né? Tudo junto e misturado. Prazer é meu, Sandra. Obrigada. Aliás, fazia horas que nós duas estávamos tentando nos encontrar, É né? verdade, verdade. Mas me conte, tu és lagiana? Eu sou lagiana, sou casada, tenho 2 filhos, já adultos. Aposentei-me ano passado, mas continuo trabalhando na mesma linha, né? Na mesma área. Na inclusive. mesma área. Faço trabalho voluntário pela Fiesc, eu deixando meu legado, já há 3 anos. Então a gente tem muita demanda e a cada demanda eu vou lá, como contadora de história, como orientadora e como professora. Porque isso a gente nunca deixa de ser, né? É verdade. Eu sempre digo, o magistério, ele faz parte, né? É um leque, né? É. E você tem que Nós agregar não estamos isso. professoras, nós somos professoras, Somos, né? exatamente. Sandra, me conte, como é que foi a tua carreira no magistério? Eu comecei jovem, bem jovem. E eu galguei todos os processos possíveis. Eu fui professora do ensino fundamental, com séries iniciais. Fui professora de educação física, porque o meu normal era, na época, educação física. E como a situação da família não era sustentável, não pude me formar em educação física. Mas eu fiz uma parte e fui professora também na escola pública como professora de educação física. E adoro esporte. Também fui atleta, né? Claro. Depois, E o que tu fazias como atleta? eu jogava por lajes, handebol, voleibol, mesmo com pouca estatura, sempre gostei muito e tinha bastante agilidade, né? Porque quando a gente é jovem, a gente é muito ágil e tem que aproveitar essas oportunidades. Após sair do normal, eu fui fazer pedagogia. Fiz pedagogia e logo em seguida entrei para a orientação educacional, que era 1 ano a mais. Nesse meio tempo, eu trabalhei com o ensino médio, com o ensino fundamental, séries finais, e fiz de tudo um pouco, para cada vez agregar mais, né? E conhecer um pouco melhor todas as áreas. Trabalhei PPT, trabalhei artes, trabalhei ensino religioso, trabalhei didática e prática de ensino. Então, para mim, isso aí abriu um leque muito grande, porque ali eu estava formando profissionais para atuar no mercado de trabalho. E isso foi uma experiência rica, muito rica e proveitosa. Foi ali que eu me identifiquei e me dediquei realmente à profissão que eu havia escolhido, né? Não era professora de educação física, mas acabei sendo professora de muitas áreas do conhecimento. Foi muito interessante. Esse leque sempre é enriquecedor, né? Com certeza, porque você, como professor, você já tem que estar aberta às novas possibilidades, né? E o ideal é arriscar e buscar, né? Correr atrás, buscar aperfeiçoamento e dar o melhor de si, né? Claro. E mesmo que tu não queiras, tens que ir, né? Tu és obrigada a pesquisar e a trazer a matéria, a disciplina para dentro da sala, né? Ainda mais quando tu trabalhas já com quase teus iguais. Exatamente, que é o caso exatamente. do antigo normal, do magistério. Magistério. Eu fui 2 anos, trabalhei com a finalização, né, do processo, que era a questão do estágio, e eu tinha que estar bem firme, afiada, para eu poder estar passando orientações que de fato pudessem fazer a diferença lá dentro da sala de aula, né? No chão, no espaço mesmo, com a criança. E a leitura sempre foi o meu foco maior e o qual eu me dediquei a vida toda e me dedico até hoje, né? E depois de ser professora e tal,
tu foste orientadora. 23 anos. 23 anos. E como é que está a situação hoje da orientação educacional, supervisão escolar? Na verdade, eles tinham encerrado, né, os processos de seleção, porque o cargo havia sido extinto, né? Ele foi extinto. Ele foi extinto por um bom tempo. O ano passado já houve concurso. Entretanto, não, ao meu modo de ver, não tem agência, instituição que oportunize, né, para que outras pessoas possam estar fazendo e se qualificando para ser orientador. Mas as agências formadoras continuam mantendo os cursos, não? Em Lages, não. Pois é, em Lages, esse que é um problema, porque daí abre concurso também... Pouquíssimos... Porque aposentar os que já estão na carreira, tudo bem, eu acho que deve. Né? Como tu te aposentaste, então tudo bem. Tu eras formada, tua disciplina foi extinta durante a tua profissão, né? Sim. Agora, não formar e fazer concurso, daí quem é que vai fazer concurso? Pouquíssimos entram. Exatamente. Tem outras instituições fora de Lages, né, que formam. Não é do meu conhecimento, mas eu sei que tem. Mas a demanda, né? É pouca. E o orientador, assim como o supervisor, que eu também sou supervisora, antes de ser orientadora, eu fui formada em pedagogia, com habilitação em séries iniciais, de 1º ao 5º, né, hoje, supervisora escolar, que dava suporte ao professor, e orientadora educacional, que era o suporte aos pais, aos alunos, né, às famílias. E esse papel que o administrador, o supervisor e o orientador fazem na escola, ele é fundamental. Pois é, isso deixou um vácuo na escola. Se perdeu, né? um pouco. Se perdeu um pouco e a gente acabava fazendo, quem estava como no meu caso, ou quem está hoje, acaba assumindo várias, né, tarefas. Quase sempre para o professor, né? Sobrecarrega. Exatamente. Ô Sandra, me conta, daí depois veio a paixão pela contação de história. Veio a paixão. Mas a paixão veio bem cedo. Eu já contava histórias e não sabia, né? Só faltou eu administrar isso melhor e me empoderar dessa questão. É uma paixão muito grande estar junto às crianças e poder passar esse lúdico, esse prazer, essa alegria, essa vontade de ver um mundo diferente. E a gente contribui muito com isso, porque os olhinhos brilhando te mostram que eles estão num mundo imaginário, mas estão conectadas. Não, e nós percebemos também que criança que ouve história é diferente, né? Com certeza. Ela ouve história em casa dos pais, dos avós, dos irmãos mais velhos. Se ouvir também do professor e da professora, fecha o círculo, né? Fecha. Aí ela fica mais curiosa, com mais vontade de ler. Exato, né? Exatamente. A interpretação é muito melhor. Muda tudo, né? Com certeza. É o vocabulário, a interpretação, muda o aspecto social, a postura, a convivência, saber ouvir. Então, porque o projeto... aliás, é extremamente importante, né? Você saber ouvir. Exatamente. O projeto que a gente desenvolvia, que era intitulado na escola onde eu trabalhava como o Baú Encantado, ele tinha esse foco. A cada ano nós replanejávamos nossas ações e o projeto de leitura ele era o primeiro a ser repensado, porque ele foi sendo construído e a gente percebeu que houve muita adesão à biblioteca. Nós levávamos a biblioteca para fora, para os corredores. E os pais eram parceiros nesse processo. E foi um projeto que ele foi e é exitoso. Com certeza, com certeza. E
A contação em si, ela só agregava o que se fazia depois. Porque o professor saía dali com a criança com a cabeça aberta para uma produção de texto, para contar suas histórias que eles traziam de casa. Então havia uma troca de informações. Era hora de ouvir e era hora de ser ouvido. Isso era muito importante. E quando a gente começou a juntar todas as turmas para ouvir a mesma história, é claro que dava um pouquinho mais de trabalho, né? Mas era muito interessante, porque mesmo o primeiro ao quinto ano, eles são crianças. E a forma como você leva a história para a criança faz com que eles demonstrem interesse pela leitura. E vem contar para a gente o livro que está lendo, a história que está lendo, o exemplo que foi dado, muitas vezes servia para a minha orientação, também para o aluno. Porque a história ela tem uma moral, pode ser ética, ela tem uma finalidade. Com certeza. Então, quando eu ouvia que contação de história era só para trabalhar a brincadeira, eu ficava bem chateada, porque eu fiz, né, uma formação para contadores de história 2 vezes, com contadores renomados, e claro que é no fazer que você vai aprender. Eu sempre trabalhei com um grupo de mulheres, né? Uhum. E a verdade é assim, ó, que eu participei em Florianópolis durante um tempo de uma, nós não podemos chamar de terapia, mas alguma coisa assim que fazia as mulheres colocarem o que estava as incomodando, e daí nós víamos possíveis soluções para aquilo, né? Uhum. E nós discutíamos isso. E nós fazíamos através da contação de história. Sim. Então era para mulheres adultas já, né, de todas as idades. Então a contação de história ela tem esse benefício, né, desde a criança até qualquer idade. Eu digo que minhas histórias elas vão de 0 a 90, 100, porque você entrar no mundo imaginário e você trazer algo de bom daquilo que você está ouvindo, ou até uma história do Pedro Malazarte, que é engraçada, que faz rir, você já tira uma lição. Ah, com certeza. Né? E outro viés também, Sandra, que nós fazíamos era fazer as mulheres com mais idade colocarem as suas próprias experiências. Então, essa contação, né, elas formularem isto, era quase que um lenitivo para elas, né? Porque até tu formular o teu pensamento e reorganizar as ideias e tal, é um exercício de autoconhecimento imenso. Sim. Quer dizer, tu contando a tua própria vida, isso já é um exercício, né? Com certeza, com certeza. Eu fiz várias formações, né, de contadores de histórias em escolas e universidades, e a gente faz muita oficina. E nessa parte as pessoas elas começam a perceber que é importante colocar a sua história. E eu inicio pela sua história. E a partir dali a pessoa vai começando a ficar mais tranquila, claro, e mais ambientada, né, naquela questão. E pessoas até tímidas passam a falar, passam a se expressar, passam até mudar a voz, mudar o seu eu, né? E fazer diferença, né? Eu na faculdade também, nos cursos de História e Psicologia, eu começava com a história deles, sempre. Porque eu acho que por ali tu já tens um norte bem definido, né? Um caminho muito grande. Por isso que, assim, eu fui 23 anos orientadora. Desses 23, eu usei uns 10 para juntar a contação com a minha experiência na orientação educacional. E sempre foi muito bom,
porque as crianças, os adolescentes, passavam a confiar em mim. Viam em mim uma pessoa que podia ajudá-los. E sempre eu tinha uma história de um outro caso, de uma história real, né, que não era imaginária, que podia servir de exemplo, que podia servir de ajuda, de norte, de referência, enfim, né? De referência. E isso fez com que cada vez crescesse o elo da gente entre, né, o orientador e o aluno que estava sendo atendido, ou os pais que estavam sendo atendidos. E é gratificante quando você percebe que pôde ajudar, pôde auxiliar, né? Nossa, de alguma isso forma, não tem preço. pôde nortear algum caminho legal, né? E fazer uma diferença exitosa, positiva, né? Eu tenho acompanhado a tua carreira mais pela rede, né? Do que pessoalmente, mas vejo sempre uma plateia bem animada, muitas pessoas, muitas crianças, muitos adolescentes. Sim, o meu foco sempre Depois foi... que tu te aposentaste, tu estás trabalhando com eles onde? Onde me chamam. Por exemplo? Nas escolas, né? Através da Fiesc, que é... eu sou voluntária, né? Conta para nós um pouco disso. Então, eu aceitei esse desafio de ser voluntária, porque eles pedem o que você pode doar. Contribuir. Cada um pode contribuir com alguma coisa. E eu aceitei ser contadora de história, porque é o que eu gosto de fazer, no meio das crianças que eu gosto de estar. O maior desafio para mim foi fazer uma contação de história no Senai. Para os adultos? Para os adultos. E eu fui preparada, claro, né, com histórias um pouco mais adequadas à idade. E, entretanto, qualquer história poderia ter sido contada lá. Sim, com certeza. E me chamou bastante atenção e saí muito animada, porque depois da minha apresentação, onde eu me caracterizo, eu gosto muito disso, porque eu acho que chama atenção. Vieram muitos alunos conversar comigo para ver onde eu havia adquirido essa postura, essa forma de contar, essa forma de chamar a atenção deles. E isso é muito pessoal, mas não se ensina a contar histórias. Mas quem quer pode aprender. E cada um vai procurando, vai se adequando e vai formulando o seu próprio jeito também. Exatamente, né? Porque quando eu vou para uma escola que pede a demanda, né, são várias escolas, como Belisário, Visconde, enfim, Capão Alto, Campo Belo. Eu já fui para vários lugares que me convidam, eu vou. Correia Pinto, enfim, em vários lugares. Eu não sei quais as histórias que eu vou contar, porque eu tenho várias. Então eu chego, vejo a plateia e tiro uma história do baú. Ou da minha mala, que normalmente eu levo a mala, né? Porque baú é muito pesado. E aí dali surge a história, às vezes, mas qual a história que tu vai contar? E no momento eu não sei qual. Eu já contei história em livraria, né? Já contei em festa de criança, que eu achava que ia ser muito difícil, porque misturar comida com história parece que não é o ideal. Dá super certo. Mas depende do momento, depende de como você conduz, de como você faz o chamamento para ouvirem a história. E de como você está também, porque ninguém dá o que não tem, né? Então, se você vai sem animação, sem empolgação, eles vão perceber, as crianças têm essa sensibilidade. E a hora que você começa a pedir que eles interajam, que eles te ajudem a contar, eles entram no teu momento e você vai junto, eles caminham junto. E é um aprendizado tanto para eles quanto para mim.
porque cada vez eu aprendo mais. Eles fazem uma pergunta no meio da história e você é obrigado a ter uma forma de dar a resposta, né? E utilizar aquela pergunta para incrementar a história. Por que não? Claro. Então ele está conectado, a criança está conectada. E isso para mim eu não perco, né, o meu pensamento, eu não perco a vontade de encerrar a história e sempre eles querem mais. Mas eu acho que contação de história é meio como dar aula, né? Mesmo que tu estejas com problema e tal, entrou, pronto. Exato. Tu foca ali e esquece o problema. Exato. Só vai lembrar a hora que tá saindo da sala, né? Muitas vezes eu contei a história e aparece, né, esses momentos que a gente não espera. Depois você vai fazer isso. Você vai fazer uma retrospectiva para ver o que você pode melhorar, para ver onde você pode estar adaptando. E a criança, ela traz isso para você de uma forma sensível. Honesta. Ela é honesta. Ela é sincera. E meiga também, né? Ela é sincera, entendeu? Se eu pergunto quem gostou, bate palma, todo mundo vai aplaudir, ovacionar e que vai querer mais. Quando eu pergunto por hoje chega, não, eles querem mais um. Então é porque realmente não tem fim. Eles precisam, né? Eles precisam desse momento. E depois desse momento, os professores trabalham, né, a história, não fica só a história jogada lá, e, né, tem todo um trabalho. E às vezes eu usava minhas histórias para orientar o aluno. Mas você não ouviu que naquela história falava, né, sobre a ética, que tinha que ter cuidado com o colega, que tinha que cuidar do outro como se fosse você. Tem tantas histórias interessantes que eu poderia citar várias. Sim, com certeza. Mas que chamam tanto a atenção da gente, né? A questão da discriminação, do respeito. Do respeito. A Menina do Laço de Fita, de Ana Maria Machado, é uma história que ensina muito. E eu gosto de contar ela. E as crianças gostam de ouvir. Então, mas tem que estar adaptando, né? Eles querem sempre uma história nova. Sempre novidade, né? Mas, Sandra, nós poderíamos ficar a tarde toda conversando sobre isso, né? E, aliás, contação de história vai longe. Vai. Muito longe. E que bom que nós temos bons contadores de história aqui em Lages também, né? Com certeza. Pois é, mas quem sabe nós faremos qualquer dia um outro programa. Ótimo. Hoje nós não temos mais tempo, mas eu quero agradecer muito a tua presença, dizer que o nosso espaço aqui está aberto, cada vez que tu tiveres novidades, é um prazer te receber. Obrigada. E obrigada por tu teres vindo. Eu que agradeço. Tens algum convite, alguma coisa para fazer? Então, eu espero que quando houver a possibilidade de eu estar fazendo, né, esse trabalho que eu acho super interessante e que desperta o gosto pela leitura, que as pessoas possam ir participar, ver o trabalho. Ou entrar em contato contigo. Em contato. A gente já pôs o telefone. Ótimo. E eu vou estar à disposição. Então, é isso, né? Se você quiser contação de história, entre em contato com a Sandra. Muito obrigada, Sandra, pela tua presença. E para você que esteve conosco este tempo, um grande abraço, uma feliz semana e até a próxima. Estamos encerrando Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher.